Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora, que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Eu tenho experimentado uma experiência muito triste, mas real, de atender pessoas na igreja afastadas, que em algum momento de suas vidas, elas tiveram a oportunidade de conhecer da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Por um tempo, memorizaram textos da Bíblia, aprenderam a cantar louvores a Deus, aprenderam a fazer orações. Por um tempo, congregaram com outros na igreja, mas se afastaram, foram embora, se desviaram do caminho. E estas pessoas chegam com doenças mais graves do que aqueles que nunca conheceram nada do Evangelho. Chegam com dores e aflições piores do que aqueles que nunca tiveram contato, convivência com as coisas de Deus. Sem contar pessoas possuídas por legiões de demônios. Nós lidamos aqui com ex-cristãos, até oficiais que trabalharam na igreja, obreiros, presbíteros, diáconos, pastores, missionários, pessoas que tinham um certo cargo, uma certa responsabilidade na igreja, saíram da igreja porque viraram a cabeça, porque foram seduzidos pelo mundo que os atraiu, porque se consideraram assim, que na igreja não os haviam tratado bem e ficaram magoados porque alguém talvez não os tenha tratado bem de verdade, e eles, olhando para o homem, se decepcionaram e se retiraram. E o Senhor Jesus disse que quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares secos, tentando encontrar repouso, não encontra, e ele planeja voltar para aquele corpo da pessoa, e se voltando, pega a pessoa vazia, ele entra e traz com ele outros 7 espíritos piores, e o último estado da pessoa vem a ser pior do que o primeiro. Nós temos visto isso. Pessoas que chegam se arrastando, pessoas que chegam, olha, dá dó de ver o sofrimento de quem volta como o filho pródigo voltou para casa, fedendo a porco, magro, faminto, quase morrendo. Se você estava afastado e está voltando, olha, você é bem-vinda, você é bem-vindo. Nos alegra tanto que você esteja de volta aqui. A casa é sua. Não se ausente mais, não se afaste mais, porque lá fora é só sofrimento e dor. Como o galho precisa estar no tronco para receber a vida do tronco, e o galho possa produzir folhas e flores e frutos, porque o galho não tem vida própria se não estiver conectado no tronco.
Assim somos nós. Somos os galhos e Jesus é o tronco. E nós temos que permanecer conectados nele. Quem se desconecta, a princípio está verde, está fresco. Parece que não aconteceu nada. Mas logo vai murchar e vai secar. E só vai servir para ser queimado no fogo. Não brinque com isso. Permaneça em Jesus. Permaneça firme. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, ele lida com pessoas murmuradoras que se afastaram dele e pior, contaminaram alguns discípulos com as suas murmurações. E isso está na Bíblia, para você ter cuidado com os murmuradores, para você não ser cúmplice com os que murmuram, e para você não deixar Jesus. Você precisa permanecer nele, deixar os murmuradores para lá, porque só Jesus pode nos dar vida eterna. Vamos ver o que aprendemos hoje do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. A murmuração não era uma simples dúvida, era resistência espiritual, incredulidade crítica dos judeus. Por isso Jesus diz a eles com firmeza, João 6, 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ele havia dito, né? Eu sou o pão que desce do céu para alimentar os homens. Quem comer deste pão terá vida eterna. Não está pensada para vocês uma vida de 80, 90 ou 100 anos. Está pensada para vocês uma vida eterna. O céu é real. E eu vou preparar lugar para vocês no céu. O meu reino é eterno, não é deste mundo. Só que os judeus começaram a murmurar. Que conversa fiada é essa? Esse sujeito se acha. Conhecemos a mãe dele, o pai dele, a família dele, ele está dizendo que veio do céu. Eles não criam em Jesus e não queria que outros crescem. E passavam o tempo fazendo o quê? Murmurando. Você conhece alguma pessoa que não vem à igreja, não crê e se incomoda porque você vem, porque você crê? Eu conheço. Pessoas que desprezam a Bíblia, falam mal da igreja, falam mal do Bispo Macedo, falam mal de mim. Vira e mexe nas nossas redes sociais, nós lemos comentários carregados de ódio, de murmuradores, falando mal da igreja, falando mal do dízimo, nos atacando, nos chamando de falsos profetas e quantas coisas para nos insultar. Isso tem sido diário nas nossas vidas. Mas o problema estava em que alguns discípulos paravam para ouvir os
murmuradores. Esse mandamento do Senhor Jesus mostra que a murmuração não é algo inofensivo, quando ele diz, não murmureis. Murmuração é algo que não agrada a Deus e nos torna cada dia mais frios e distantes dele. Logo, a murmuração dos judeus encontrou cumplicidade em alguns discípulos, tanto que, veja o versículo 61. João 6, 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Então, primeiro quem murmuravam eram os judeus. Agora já estavam alguns discípulos contaminados também. A minha avó dizia, quem se junta com porco, farelo come. Chegou aqui também esse ditado? Você começa a dar atenção a pessoas que são críticas e só sabem falar mal, e sem perceber, você vai sendo convencida, vai sendo minado. E alguns discípulos estavam já olhando Jesus com maus olhos. Já estavam achando que Jesus estava muito exagerado no que falava, e não tinha que ser tanto assim. E cuidado, hein? Porque vai ter gente que vai dizer para você que você está vindo demais na igreja. Você não tem que ser tão comprometida assim. Vai na igreja para passear. Você gosta de ouvir os louvores, cantar. Vai lá, se distrai um pouco, canta um pouco, vai te fazer bem. Mas não vira fanática. Porque eles consideram que aqueles que têm compromisso com Deus e obedecem à palavra, estão se tornando fanáticos. E os críticos estão por todas partes. Os murmuradores estão por todas partes. E tem gente que quando não tem do que murmurar, inventa. Se o pastor fez o culto mais rápido, a pessoa diz, esse pastor está de má vontade. Nem começamos, já terminamos. Durou tão pouquinho hoje. Se o pastor estende um pouquinho o culto, a pessoa murmura e diz, esse pastor pensa que a gente não tem outra coisa para fazer. Quer deixar a gente o dia inteiro aqui na igreja. Tem gente que, quando não tem do que reclamar, inventa. Nada para ela tá bom. Sempre põe defeito em tudo. E essas pessoas parece que elas se encontram, sabe? Os murmuradores têm o dom de se encontrarem por aí. Havia um casal que criaram seus 3 filhos e nenhum dos 3 seguiu o caminho da fé cristã. Porque papai e mamãe é na frente no carro, de volta da igreja para casa. E os filhos crescendo no banco de trás do veículo, do carro. E papai e mamãe voltavam da igreja para casa, murmurando do que eles não gostavam dentro da igreja. Porque o pastor hoje foi tão desagradável naquilo que ele falou. Porque o pastor hoje cantou demais, não aguentava mais cantar tanto. Porque o pastor deixou a gente de pé muito tempo hoje. O pastor mandou a gente levantar a mão e esqueceu. Eu não aguentava mais meus braços. Que pastor desafinado. Ele acha que ele canta bonito, ele quer cantar igual o Pavarotti. E ele não se toca. O pastor faz umas piadas sem graça, que só ele acha graça das piadas que ele fala. E o
tempo inteiro voltando da igreja para casa com as crianças do banco de trás, só falando mal da igreja. Não, porque a obreira, eu falei bom dia, ela não me respondeu. Ela não te ouviu, ela estava com a cabeça em outra coisa, pensando em outra coisa. Dá uma chance. Ninguém é perfeito, não. O murmurador, às vezes fica cobrando perfeição nos outros, que ele mesmo não tem. Porque quem é perfeito? O murmurador sempre tem um problema para cada solução. E o pior foi que alguns discípulos ficaram desanimados de dar ouvidos aos murmuradores. E aí você vai encontrar ali, no capítulo 6 mesmo, no versículo 66. Olha que triste. João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, dando ouvido aos murmuradores e murmurando também, o que eles fizeram? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha o que a murmuração faz. A murmuração apaga o entusiasmo. A murmuração apaga o primeiro amor. A murmuração faz você ficar enjoado, te desanima, te desmotiva, te afasta de Deus, te esfria. E alguns discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Os murmuradores estão indo embora. Sai cuspindo no prato que comeram. Foram curados, libertos, abençoados, tiveram seus pecados perdoados, receberam a paz que só o Espírito Santo dá, tiveram tantos problemas resolvidos, mas agora só sabem murmurar, falar mal, reclamar e buscar outros cúmplices com quem disseminar o seu veneno, suas críticas, suas murmurações. Bom, eles foram embora. Jesus chama os 12 e pergunta: e vocês? Vocês vão querer ir embora também? Porque vocês sabem depois como voltam. E olha que bacana a resposta de Simão Pedro. E eu peço a Deus que essa seja a resposta de cada um de vocês aqui também. Vamos ver. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: nós não vamos a nenhum lugar. Nós não vamos nos afastar. Nós não vamos dar bola aos que andam por aí falando pelos cotovelos e murmurando. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Nós não vamos nos esfriar, perder a fé, nos desanimar, ficar confundidos, ficar pensando coisas erradas, olhando com maus olhos, por causa dos que falam mal, por causa dos que murmuram, nem fora, nem dentro da igreja. Senhor Jesus, nós ficamos, porque entendemos que só o Senhor pode nos dar vida eterna. Essa foi a resposta de Simão Pedro e dos que ficaram. Qual é a sua resposta? Eu quero orar por você que não vai dar bola para os murmuradores.
Quando te mandarem provocações, vídeos no seu WhatsApp, zombando da igreja, falando mal, criticando, querendo ridicularizar, você nem dá bola para isso. Tem gente que vai vir criticar. Olha, as coisas sagradas não precisam ser discutidas. A igreja, as coisas de Deus são sagradas. Não tem necessidade de discutir sobre elas. Se você não respeita, se você não crê, se você não quer, problema seu. Eu continuo na minha fé com Jesus, porque só Ele pode nos dar vida eterna. E daqui a 5 anos, vamos continuar olhando para Jesus e firme na nossa fé, e com os ouvidos surdos para os murmuradores. Não queiram perder o que custou tanto alcançar. Ter o Espírito Santo com você, ter a paz que Ele nos dá, ter garantia de vida eterna. Não perca o tesouro da sua salvação. Quem vai olhar para Jesus, permanecer em Jesus, viver a sua fé sem murmurar, sem olhar para trás, fique de pé no seu lugar, por favor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Meu Deus, eu não sei quantos aqui começaram a pensar mal contra a igreja, contra o bispo Macedo, contra mim, contra a tua obra, contra os obreiros, por causa de escutar os murmuradores, porque sempre tem alguém para falar mal, sempre tem alguém para ver defeitos, sempre tem alguém criticando. Eu não sei quem entre nós em algum momento já sentiu desânimo, dúvidas. Eu não sei quem entre nós tem se esfriado. Eu não sei quem entre nós tem se sentido desanimado. Quem já pensou em abandonar tudo, em sair da igreja. Eu não sei quem veio hoje como quem vinha pela última vez, porque está enjoada. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor avive o fogo, que o Senhor faça voltar todos ao primeiro amor. Porque quando nós conhecemos a palavra, somos libertos, temos a nossa primeira experiência de ser tocados pelo Senhor, nasce um amor tão grande que nós chegamos à igreja com um coração tão puro como uma criança nos seus primeiros dias de aula na escola. Nós só queremos aprender e tudo para nós parece perfeito. Nesses primeiros dias, no primeiro amor, cada canção nova que a gente canta, cada texto da Bíblia que a gente lê, cada pregação que o pastor faz, tudo é encantador, tudo
tudo é gostoso, tudo é maravilhoso, tudo dá prazer na igreja. A gente quer trazer o colchão, a cama, o fogão, dá vontade de morar na igreja e vir todos os dias. Mas com o passar do tempo, há quem começa a ouvir os murmuradores e vai abaixando esse fogo, vai apagando, vai esfriando esse primeiro amor. E a tragédia acontece, o pior acontece quando muitos, eles saem da igreja, se afastam, voltam para trás, se desviam do teu caminho. Essa oração está chegando em muitas casas, através do rádio, através das redes sociais. É provável que uma pessoa afastada está me escutando agora em um hospital. Uma pessoa afastada está me escutando agora numa cadeia, no seu lugar de trabalho, na sua própria casa ou automóvel. Ó Espírito Santo, dá a chance desta pessoa voltar e se reconciliar contigo. Dá a oportunidade desta pessoa que está aqui na igreja, mas perdeu o primeiro amor. Dá a chance de ela voltar agora e ter o mesmo entusiasmo do início, o primeiro amor renovado. Vem agora, Espírito Santo, fortalecer a fé de todos os teus filhos e filhas que o Senhor gera. O Senhor entra no corpo e o Senhor gera dentro de cada homem, de cada mulher, uma filha de Deus, um filho de Deus, uma pessoa nascida de Deus. O Senhor gera. Então, aconteça agora isso com todos os que aqui estão. Alguns têm estado seduzidos pelo mundo. Alguns têm estado na igreja com um pé dentro e um pé fora. Alguns têm estado dentro da igreja, mas na janela. Metade do corpo para dentro e metade do corpo para fora. Mas que agora, meu Senhor, haja um avivamento. Que esta pessoa se entregue de corpo e alma. Que esta pessoa permaneça firme em Ti, comprometida com o Senhor. Que esta pessoa tenha vida contigo e a paz que só o Senhor pode dar. Vem renovar a todos. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, Eu olho para o céu, avisto uma luz, avisto uma luz. então proponho a mim Então proponho a mim somente olhar a Ti. somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar. Seguir sem desmanhar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Às vezes,
As pessoas vêm tentar nos desanimar, nos confundir, falar coisas ruins, justo no momento em que a gente está mais atribulados. Justo no momento em que a gente está passando por uma tribulação, aí vem aquela pessoa murmuradora dizer: olha, você vai na tua igreja e não resolve nada. Onde está o teu Deus? É justo quando a gente está mais assim, preocupados, tensos, precisando resolver as coisas, quando alguém chega e diz: está vendo? Você vai na igreja, você é dizimista, você faz as coisas certas, não resolve nada. Para com isso, está perdendo seu tempo. Meu Deus, fortalece a nossa fé, renova nossas forças, Senhor. Fecha a boca dos leões, os murmuradores, e renova nossas forças, aumenta a nossa fé, nos faz resistentes a tudo, sempre lembrando das tuas promessas e sempre lembrando que o Senhor está conosco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós temos garantia de vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A noite passa, a escuridão vai embora, o sol sempre vai nascer no dia seguinte. E o final de cada tribulação, o final de cada problema, será de uma vitória mais que Deus nos dá, um testemunho mais que vamos contar, e nós não vamos desistir. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar na face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturbar a minha paz, perturbar a minha paz, Então proponho a mim somente olhar a ti. somente olhar a ti. Talvez você possa levantar sua cabeça, levantar suas mãos e cantar a sua decisão. Somente olhar a ti. Na alegria e na tristeza, somente olhar. Na juventude e até na velhice, somente olhar A ti, Senhor, e não olhar atrás, não olhar, atrás, seguir teu caminhar, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar. seguir sem desmaiar, Senhor, Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás. Agora, no silêncio, receba novas forças, sejam renovadas as suas energias. Você volta ao primeiro amor. Seja cheio do Espírito Santo. Há tantos ex-bispos, há tantos ex-pastores, auxiliares, obreiros, obreiras, cristãos afastados. Renova-nos, meu Senhor. Aviva a chama em todos nós. Livra-nos das murmurações. Faz o primeiro amor prevalecer
se renovar em todos nós. Receba o renovo, o avivamento do Espírito Santo em você, agora mesmo. Vem, Espírito Santo, renova a todos, renova a todos, fortalece a todos, faz-nos fortes, porque nós vamos te amar, te servir, ser Deus, permanecer firmes até o nosso último suspiro, para estar contigo na eternidade. Abrace seu próprio corpo agora e note, perceba que você é abraçada por Ele. Ele te abraça e te diz: eu nunca vou levar você a um ponto, a um lugar aonde eu te deixaria só. Nunca. Ele vai estar, Ele vai cuidar, e nós vamos poder contar com Ele sempre, sempre, sempre. Eu quero terminar hoje orando por aqueles que, por tanto ouvir os murmuradores, eles se afastaram. Ó Senhor, dá a eles a oportunidade de voltar. Traz de volta os filhos pródigos. Traz de volta, meu Deus, aqueles que se afastaram e têm vergonha de voltar para casa. Traz eles, meu Senhor, e que a gente tenha a alegria de receber a todos os afastados de volta na tua casa. Que a tua igreja cada dia esteja mais cheia, o teu rebanho cresça e a tua família se multiplique. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, e os que estão de acordo digam amém. Que assim seja. Graças a Deus.